Boa noite a todos. Uma alegria muito grande, um privilégio poder estar aqui nessa conferência, tratando de um tema tão relevante. Já fui muito abençoado ontem na pregação, pelos louvores. Tenho uma sensação clara que o Espírito de Deus está aqui no nosso meio. E acredito que não vai ser diferente nesse momento de pregação. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na Carta Universal, primeira Carta Universal do apóstolo Pedro, no capítulo 3. Capítulo 3, verso 15. Esse texto já foi lido aqui no momento da oração. 1 Pedro 3, 15. Antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Essa é a palavra de Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Apesar das nossas limitações, que Teu Espírito fale essa noite, que Ele mova em nossos corações, e que haja transformação, começar em cada um de nós, posteriormente na cultura que está ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. É muito importante refletirmos sobre o engajamento que a igreja tem que ter com a cultura. A igreja não vive em um vácuo, a igreja não vive em um lugar selado, separado de todos os problemas, as mazelas sociais. A palavra do nosso Senhor Jesus Cristo foi que nós estaríamos no mundo, mas nós não seríamos do mundo. O chamado da igreja foi para habitar e representar, vivenciar o reino de Deus no contexto social, numa vida real, no cotidiano. Eu quero que você tenha isso em mente essa noite. Mas esse texto aqui, ele tem sido muito utilizado como a justificativa para o que nós chamamos hoje de apologética. Não sei se você é familiar com esse termo, mas a ideia de apologética vem daquele termo grego de apologue, é a ideia de você defender um posicionamento. E normalmente você vai ver vários pensadores cristãos utilizando exatamente esse texto aqui para justificar uma postura apologética diante da cultura, dar razões da fé cristã para a cultura. Eu não quero menosprezar a importância desse tipo de apologética. É muito importante engajar racionalmente com a cultura. Eu estou falando aqui de uma apologética chamada apologética evidencialista. Não sei se você já ouviu falar esse termo, mas a apologética evidencialista, ela diz o seguinte, que você precisa mostrar as evidências racionais da existência de Deus e que assim as pessoas serão convencidas de que Deus realmente existe. Mais uma vez, eu não estou negando a importância dessa apologética. Mas me parece, e assim tem dito vários comentaristas recentes, que não era essa a intenção do apóstolo Pedro ao dizer apologética nesse texto. Ele não está dizendo nesse contexto aqui de uma apologética evidencialista. Pedro não está dizendo para a igreja primitiva em Roma assim, esteja pronto para engajar intelectualmente com a cultura romana. Não era isso que o texto dizia. O texto dizia de um engajamento um pouco diferente. Existe uma outra vertente da apologética chamada de apologética pressuposicional. Eu peço desculpa aqui pela quantidade de nomes que eu vou precisar apresentar, mas esse é um prefácio dessa reflexão. A apologética pressuposicional, ela observa a apologética evidencialista, que é aquela apologética assim, ó, você vai mostrar as razões e a pessoa vai ver e vai falar assim, é irrefutável, Deus existe. A apologética pressuposicional vai dizer assim, há um problema nisso, porque toda crença é baseada em algum pressuposto. E logicamente, toda pessoa que tem um pressuposto, uma base, uma sustentação de crença errado, não chegará às conclusões racionais adequadas. Perceberam então o que a apologética pressuposicional diz? Ela é uma apologética menos obrigada a dar respostas racionais.
Porque uma apologética pressuposicional, ela entende assim, por que que eu, cristão, tenho que dar razão de toda a minha fé do ponto de vista racional? As pessoas que não são cristãs, as pessoas que não reconheceram Jesus como Salvador, elas também têm vários aspectos da fé dela que são assumidas como verdadeiras. Elas também precisam dar a resposta para os motivos delas. Então a apologética pressuposicional, ela é como se fosse uma puxada de tapete, é a melhor forma que eu posso explicar. Você puxar o tapete daquela pessoa que vive fora de Cristo. Porque normalmente as pessoas olham para os crentes e dizem assim, por que você acredita racionalmente que Jesus é o Salvador? Mas nós podemos perguntar assim também, por que você acredita racionalmente que Cristo não é o Salvador? Tem uma música de uma banda que eu gosto muito, que por coincidência é a minha, mas a letra da música, a música chama Contra o Amor Não Há Argumento. Anota aí, vai no Spotify, dá clique lá, ganha lá. Mas na letra lá, nós dizemos assim, se sempre faltam evidências para lá e para cá, se tudo no fundo é crença, não chame a sua descrença racional, porque ela não é 100% racional. Então a apologética pressuposicional, ela ainda engaja num aspecto intelectual, mas ela não se sente obrigada a dar toda a resposta. Olha, eu sou cristão, eu tenho resposta para tudo. Olha, não. E faz assim, você que não é cristão, você tem resposta para tudo? Eu posso não ter exatamente todas as respostas que você está perguntando, mas eu tenho, em Cristo, toda a resposta necessária para entender o mundo. Então, qual que é o pressuposto dessa apologética? Só por meio do verbo, da revelação de Deus em Cristo, que nós conhecemos a realidade. Então, o caminho da apologética pressuposicional é um caminho interessante. Mas há uma discussão longa, uma longa tradição de debate entre essas duas abordagens. Mas eu quero dizer que o texto de 1 Pedro 3,15 também não fala de uma apologética pressuposicional. Não fala. Eu não encontrei um termo apologético para dizer exatamente o que esse termo aqui, defesa da fé em 1 Pedro, quer dizer. A melhor forma que eu tenho para te explicar aqui essa noite é que se trata de uma apologética vivencial. E para eu te mostrar isso essa noite, para dar uma resposta de como a igreja pode se engajar com a cultura, eu vou precisar passear um pouquinho pela carta de 1 Pedro. E você vai perceber como o texto nos dá claramente essa perspectiva, que a razão da fé, no caso aqui, é uma consequência de um estilo de vida de submissão a Cristo. Olha lá como que o texto começa, ó. Antes santificar em vosso coração a Cristo como Senhor. E estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança da vossa fé. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas têm um apego muito grande com a explicação intelectual das coisas. Nós vivemos em um tempo que você dizer algo vale mais do que ser algo. Por isso que muitos movimentos sociais, eles existem por definição como declarações. Não importa nem o que você pensa no íntimo do seu ser. Se você está repetindo aquele mantra, aquela cartilha, já está bom. A Bíblia não aceita isso como um pressuposto verdadeiro. Por exemplo, a gente vê no Antigo Testamento a ideia de que no coração está toda a identidade humana. A Bíblia não diz assim que está na mente, no cérebro. Não, no coração é mais. É razão, mas é mais do que razão. É razão, mas é a direção, a inclinação que o seu coração tem para alguma coisa. Eu falei aqui hoje pela manhã sobre o drama que nós vivemos enquanto sociedade tecnológica que consome o tempo inteiro e consome inclusive entretenimento. Então a gente vem para a igreja, escuta o sermão, canta a música, músicas maravilhosas que foram escolhidas hoje, Deus abençoe vocês aí da música.
que declaram o Cordeiro de Deus sentado no trono e dominando todo o universo, que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é verdadeiro, que o sofrimento que acontece na nossa vida está debaixo do amor dEle. A gente escuta isso, a gente vai para casa, e conforme as pesquisas nos indicam, nós vamos gastar lá 5 horas por semana assistindo Netflix, não é isso? O cinema, a música, as narrativas têm um poder muito forte sobre o nosso coração, porque ele não é um convencimento intelectual, que te fala isso é certo, não, ele é um conhecimento vivencial. Eu falei isso de manhã, vou repetir, se você estava aqui na manhã, paciência, tá? Você fala assim, o casamento é um chamado específico de Deus, o casamento mais do que uma necessidade de sobrevivência, é uma vocação, gente, isso é uma coisa poderosa demais. Jesus Cristo permitiu a igreja não casar se ela quiser. Você, membro dessa igreja, diferentemente do que acontecia no mundo antigo, você pode não casar e ser um ser humano pleno. Isso é uma revolução em comparação com o mundo antigo, porque no mundo antigo era assim, ou você casa ou você não é ninguém. Por que você pode não casar? Porque você já está casado com Cristo. Sua família é a igreja. Quando você casa na vida cristã, você casa porque você tem uma vocação, você casa para manifestar a face de Deus por meio dessa instituição chamada casamento. É uma vocação, você não é obrigado a casar, não. Tá bom, aí você fala, que coisa linda, André, é isso aí, eu quero isso, tá bom, bacana. Aí depois você vai para casa e faz o quê? Vai assistir aquela série do Netflix, né? Você já sabe o roteiro. Então tem lá uma mulher bonita, agradável, inteligente, sensível, e o marido dela é aquela mala. Aí na hora que você vê a cena, o que você faz? Podia separar, né? De repente aparece aquele homem educado que aborda a mulher e fala, é isso aí, ó. Você percebeu? O Netflix não chegou para você e falou assim, o casamento não serve para nada. Ele te levou a tomar uma decisão vivencial em relação ao casamento. Você já tomou uma decisão contra o casamento. Você nem percebeu. Então tem algo envolvido na vida cristã, na vivência cristã, que vai muito além do intelecto. Eu vou tentar aqui nesses minutos apresentar uma perspectiva de apologética, de defesa da fé por meio da vivência. Que o seu estilo de vida, que o estilo de vida da igreja vai ser tão estranho ao mundo, tão diferente a forma que você vive o casamento, a forma que você trata o seu dinheiro, a forma como você ama as crianças. Não só é contra o aborto, mas ama as crianças, a forma como você ampara as grávidas da igreja, a forma como você tira tempo do seu dia para ajudar aquele casal que está com 3 filhos em 3 anos de casado. Sou eu, tá, pessoal? Alguém está grávido, quem que vai cozinhar, gente? Sexta-feira nasceu o neném, você sabe que é um caos na hora que nasce o neném. A igreja que é contra o aborto, ela tem que ser uma igreja que ampara a grávida, que cuida da criança, que não tem problema com criança catarrenta no meio do culto de vez em quando, não tem problema não. Você acha que quando Jesus olha para você, Ele também não te olha como uma criança catarrenta no meio do culto? Atrapalha, e aí? Mas nós, assim, sem pensar, tira tudo que incomoda, vai tirando. A nossa vivência na igreja vai nos dando um entendimento formativo de que muitas vezes vai contrário ao que a gente declara com os lábios. Eu sou contra o casamento gay. Aí chega lá na hora do casamento, todo respeito, tá, pessoas? Nós vivemos num espírito do tempo. Isso pode acontecer com qualquer um aqui, não estou fazendo um julgamento de valores, não. Mas vocês já viram como é que é o casamento hoje em dia? Você já viu se as pessoas fazem votos de fidelidade? Na hora do voto, qual que é a onda agora? Você tira um papelzinho e fala da sua história. O casamento não é baseado na sua história, meu querido. O casamento não é baseado na sua emoção, meu querido. O casamento é uma instituição pensada por Deus para que você seja feito à imagem de Cristo. O casamento é tão transformador que as razões que você acha que você está casando nem contam mais, porque quando você casa, você vira um novo corpo com uma outra pessoa, olha só. Nem a mesma pessoa você é mais.
Então a gente está lá, não, sou a favor do casamento tradicional, mas você vai ver as premissas, às vezes, de um casamento dentro da igreja, é a mesma premissa de um casamento homossexual. Por quê? Porque o centro daquele casamento é o sentimento de satisfação pessoal. Então a gente está fazendo um tanto de coisa no nosso dia a dia, uma vivência que não condiz com a palavra de Deus, e estamos declarando lá fora, sou contra. E vários outros exemplos que eu poderia levantar aqui. Mas então eu quero te chamar para você abrir aí então, a gente vai ler mais um pedacinho, 1 Pedro capítulo 2, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar o que veio antes de Jesus chegar, de Pedro dizer assim, esteja pronto para dar suas razões. Teve uma série de coisas que Pedro pediu para as pessoas fazerem, para a igreja fazer, antes dele falar assim, esteja pronto para dar suas razões. E essa é a ênfase de hoje. Eu não estou falando que você não pode engajar intelectualmente, não estou falando que você como estudante universitário tem que dar razões intelectuais para a sua fé, não é isso. Mas esse não é um programa completo, é preciso que haja mais dentro do seu coração. Capítulo 2. 11 em diante. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da milícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então o apóstolo Pedro aqui começa falando de alguns aspectos que unem, que forjam o caráter da igreja. A carta de Pedro, no geral, tem o objetivo de confortar a igreja num período de sofrimento, um período de dor. A igreja passava por uma série de perseguições, a gente pode lembrar do imperador Nero, por exemplo, que era um ditador, um cara meio louco, que entre as façanhas dele, conseguiu assim, evoluir várias técnicas de dor contra os cristãos. Alguns relatos dizem, por exemplo, que ele utilizava cristãos para iluminar a cidade de Roma durante a noite. Botava fogo nos cristãos, amarrava no poste. Alguns relatos dizem que eles colocavam cristãos no meio de uma madeira, para serrar o meio, no meio de uma tora de madeira. Tantas outras maldades. A carta de Pedro encontra a igreja nesse momento de profundo sofrimento e perseguição. Mas Pedro vai louvando a Deus nesse momento. Ele diz assim, primeiro eu quero louvar a Deus porque Ele nos deu uma nova esperança. Ele nos permitiu nascer de novo para uma vida de uma esperança numa herança incorruptível. Porque Jesus nos comprou, não foi assim com uma palavra mágica, não. Ele nos comprou com o sangue dele. Um preço maravilhoso. Inclusive esse sangue, Pedro fala em outro momento, é conhecido antes da fundação do mundo. Além de nos dar uma nova esperança, a igreja também recebeu de Cristo uma nova identidade. Pessoas que andavam nas trevas, agora vivem na luz. Porque Deus nos guarda e nos faz permanecer em nossa salvação. Então, Pedro está dizendo, Deus nos deu uma nova esperança, uma nova identidade e uma nova família. Ele nos chamou para sermos membros do corpo de Cristo aqui na terra. Ele não simplesmente salvou minha alma e me juntou com tanto indivíduo, não. Ele me fez parte de um todo. A gente vê essa ênfase no Novo Testamento, não é o meu Deus, mas é o nosso Deus. Não tem como você ter uma relação só com esse Deus, sozinho, não. Porque é uma relação sozinha, vivida, experimentada no âmbito
da sua alma, do interior do seu ser, isso reflete em quem está do seu lado. Então o apóstolo Pedro, olhando para o que Deus fez pelo seu povo através da história, começa a explicar como que o sofrimento e a adversidade deles em Roma faz sentido diante do chamado de Cristo para cada um. E é aqui que a gente chegou nesse texto que a gente leu. No meio desses desafios, Pedro reconhece o sofrimento que a igreja passava. Ele reconhece a dificuldade que a igreja passava, ele reconhecia os maus tratos no trabalho, no casamento, na vida civil, mas muito longe de coitadismo, muito longe de falar assim, pobre vocês estão sofrendo, né? Não, ele fala assim, lembre da situação da igreja, lembre para que você foi chamado. Então Pedro começa lembrando no verso 11 o seguinte: primeiro, a igreja é peregrina e forasteira nesse mundo. Em segundo, ela está em guerra contra o espírito desse mundo. A igreja é forasteira. Esse é um tema muito recorrente na Bíblia, né? Poderia recorrer, por exemplo, à história dos pais, a Abraão, que andou pelo deserto. O capítulo de Hebreus 11 diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pedro está falando assim, a sua história é a mesma de Abraão. A sua história, igreja de Cristo, hoje, a sua história é a história de Abraão. O seu lugar de descanso não é aqui. Se há algum sofrimento, se há alguma coisa na cultura que te coloca contra a parede, lembre-se que esse não é o seu lugar de descanso. Vivenciar injustiças, frustrações, faz parte dessa peregrinação. E mais ainda, Pedro lembra, além disso a igreja está em guerra. Como assim guerra? É uma guerra de cunho espiritual. A vida do cristão é uma vida de paz, mas a definição do dicionário de paz não é a definição bíblica. A definição do dicionário é assim: paz, ausência de conflito. A definição bíblica de paz é paz em meio ao caos. Então você tem uma guerra, primeiro, pessoal com você mesmo, com o velho homem que vive dentro de você, como o apóstolo Paulo diz, mas existe uma guerra com potestades, com forças que se levantam na própria cultura, no próprio mundo, que tentam atacar a igreja. Naquele caso específico, claro, uma perseguição do imperador. Hoje em dia, em alguns países, a gente vive perseguição política, tipos de retaliações e também retaliações intelectuais. Há pouco tempo teve um exemplo aqui na cidade, a própria igreja. São retaliações, são forças que, sabendo ou não, as pessoas que estão ali agindo, sabendo ou não, elas estão sendo direcionadas por potestades malignas contra a própria igreja. Então existem paixões carnais que nós precisamos vencer, mas existem também aspectos que se manifestam na realidade, por exemplo, na sociedade, na política, aspectos da vida cotidiana, ou desejo de vingança. E aqui começa a resposta que o apóstolo Pedro vai terminar na que ele esteja pronto para apresentar a razão da sua esperança. Como lutar essa guerra? A pergunta. Como agir diante de uma situação de embate? Como relacionar com a cultura quando essa cultura rejeita o fundamento da sua fé? Então aqui vai a primeira orientação bíblica. Mantenha o vosso procedimento exemplar. Olha o que o apóstolo Pedro diz. Em outras palavras, faça exatamente o que Jesus instruiu. Ame a Deus com todo o seu entendimento e ao próximo como a si mesmo. O apóstolo Pedro está dizendo assim: eles vão te caluniar, eles vão te perseguir, a cultura não vai te entender.
Não vai ser bonito ser cristão. Isso é um erro que nós temos. Às vezes a gente pensa que quando o martírio vier, ou quando a perseguição da igreja se acirrar, ou quando a cultura não entender a igreja, que no fundo a cultura vai estar olhando assim, pobres cristãos, né? Coitados. Não vai ser assim. O martírio, por definição, né, assim, ser rejeitado pela cultura é uma coisa ampla. Ninguém vai olhar para você e falar assim, coitadinho. Não, eles vão olhar para você e falar assim, você é um opressor. Você é maldoso. Mas Jesus, o apóstolo Pedro está dizendo, continue obedecendo ao que Cristo ensinou. Eu lembro aqui do livro do Rodney Stark, que chama A Ascensão do Cristianismo, em que ele faz um capítulo específico sobre a Revolução Cristã nos primeiros séculos. Esse é um livro fantástico, indico todos a lerem. Rodney Stark, acho que é A Ascensão do Cristianismo em português. E ele vai mostrando como o cristianismo deu a capacidade dos primeiros cristãos de agir de uma forma completamente diferente dos gregos romanos. Então, durante a peste negra, por exemplo, aquela doença que existia, o que os romanos faziam? Eles tinham uma fé. Qual era a fé deles? Beba e coma. A vida é assim mesmo. Hoje você está aqui, amanhã você não está. Aproveite ao máximo. Então, quando aparecia uma peste, alguma doença contagiosa, o que os romanos tinham a tendência de fazer? Vamos embora daqui. Fecha a cidade, deixa todo mundo doente. Na mesma hora que eles estavam se afastando das pessoas contagiadas, quem estava vindo na outra direção? Os cristãos. Eu prefiro morrer do que não amar alguém que precisa da minha ajuda. Essa foi a resposta que os cristãos deram no primeiro século, nos primeiros séculos. A gente pode falar, por exemplo, dos primeiros orfanatos, que existia uma cultura abortiva muito forte no Império Romano, tão forte que o registro que tem lá histórico, o Rodney Stark fala, a média de filhos em algumas famílias romanas ficava em torno de 2 a 3. Parece que é um absurdo, né? Porque existia uma cultura de abandono de recém-nascidos. O que os cristãos fizeram? Eles proclamaram, eles falaram abertamente contra o aborto, mas eles fizeram mais. Eles criaram um orfanato. Eles ampararam realmente aquelas crianças que apareciam. Porque o cristianismo, como uma comunidade que ama as crianças, ela amparou as crianças, porque ama a Deus. Os hospitais também foram uma resposta dos primeiros cristãos. Então eu acho extremamente importante essa afirmação do apóstolo Pedro, porque a instrução dele não é assim, o que fazer diante da guerra? Se prepare, leia livros, faça mestrado, doutorado, pós-graduação, tenha todas as respostas na ponta da língua. Não, a resposta é, faça exatamente o que Jesus te pediu. Se você for fazer um mestrado, se você for fazer um doutorado, você vai fazer enquanto você faz exatamente o que Jesus pediu. Percebeu a diferença? O apóstolo Pedro aqui está falando então de uma ênfase de um testemunho vivo. E aí ele começa ampliando esse conceito no verso 13. Sujeitai-vos a toda a instituição humana. O que, Pedro? Submeter a Nero? Como? Por quê? Por causa do Senhor, diz o apóstolo Pedro. Porque Ele é soberano e quer o melhor para nós. Então a nossa visão é limitada, a gente vê a injustiça e a gente pensa que Deus não se preocupa. Eu dou o exemplo aqui da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela sofreu uma perseguição muito forte em Jerusalém, a ponto de todos os cristãos saírem de Jerusalém. Então, provavelmente o inimigo, o diabo, estava pensando assim, agora eu consegui espalhar esse pessoal aí. O plano está dando certo. Na medida que os cristãos estavam saindo de Jerusalém, eles estavam alcançando o mundo com o Evangelho. Olha que maravilhosa a soberania de Deus. Ah, mas o apóstolo Paulo não era contra a escravidão, ele aceitava a escravidão. Primeiro que o apóstolo Paulo falava
que o servo que era convertido, agora ele era senhor, porque ele participava do senhorio de Cristo. E mais, quando um cristão servo era transferido para uma obra romana lá não sei aonde, e aquele vaso de barro levando o que dentro dele? A mensagem de salvação. O testemunho vivo de uma vida de alguém que se submete a Cristo. Então, quando nós nos submetemos às autoridades, nós estamos declarando que Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Uma coisa é você falar aqui no culto, Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Mas e quando a injustiça acontece? O Senhor é de fato soberano sobre todas as coisas? Significa que eu tenho que fazer tudo que a autoridade civil mandar? Não. Inclusive que a Bíblia é clara, né? Quando há um conflito direto entre o mandamento de Deus e dos homens, a gente tem essa resposta lá em Atos 5:29. É necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. Não é isso que o apóstolo Pedro está dizendo, que você tem que obedecer cegamente a toda autoridade. Mas naquilo que não há contradição com o pedido de Cristo, com o mandamento de Deus, obedeça a autoridade. Porque esse é um testemunho vivo de um povo que reconhece que Deus é o Senhor da história. Os desígnios do mundo, meus irmãos, não está lá em Washington, não está em Frankfurt, não está nas grandes cidades do mundo, ela está no joelho da igreja que ora. Isso é uma visão escatológica poderosíssima de Apocalipse. A igreja participa com Cristo do governo de todas as coisas, em submissão a Cristo. É por isso que a gente pode ser manso quando uma coisa injusta acontece, porque nós sabemos que Deus é justo, nós sabemos que no momento adequado Ele vai fazer justiça. Eu não preciso tomar as rédeas da história com a minha mão para fazer um mundo melhor, não, porque eu sou o problema do mundo, eu sou o primeiro problema do mundo, eu mesmo. Como que eu vou construir um mundo melhor com minhas próprias mãos? Então há vários exemplos disso na história. Os primeiros cristãos eram obrigados a se curvar diante de outros deuses, obedecendo a Deus. O que eles faziam? Não vou adorar. Por isso mesmo, eles pagaram até com a própria vida, porque naquilo que havia conflito com a lei de Deus, o cristão é chamado a obedecer à lei de Deus, não aos homens. O cristão, ele teme a Deus, ele não teme aos homens. É por isso que o cristão não tem medo da morte. Em Mateus capítulo 10, Jesus diz isso. Se não me engano, é o capítulo 10 mesmo. Não tenham medo das pessoas que vão perseguir. Tenha medo daquele que pode tirar a sua vida. Está falando ali do próprio Deus. Quando você tem um temor diante de Deus, não precisa haver mais medo. Em terceiro lugar, ele diz assim: sujeitais as pessoas que apresentam autoridade em vossa vida. Então, não só a autoridade, mas as pessoas do dia a dia que apresentam autoridade. Professores, familiares, no trabalho, na família, nos relacionamentos, na igreja. Na igreja a coisa fica mais complicada, né? Porque você pode até submeter um trabalho. Se você não submeter, você vai sentir no bolso, não é? Mas a nossa prática de consumo, ela nos leva a uma posição assim, de muito conforto na igreja às vezes, que a gente pensa assim: ah, não estou gostando não, vou procurar outra. Ah, não estou gostando desse líder aí não, vou... Até porque, se eu sair da igreja, quem perde é ela, porque é eu que contribuo lá. Mas o apóstolo Pedro está dizendo, é preciso submeter a autoridade. Tem justiça na igreja, meus queridos? Tem coisa errada na igreja? Tem. Eu lembro do pastor Exaltino Gomes Filho, já falecido, ele dizia assim: se um dia você achar uma igreja perfeita, não vai para lá não, que você vai estragar ela. Outro dia o João Leite também estava lá, aquele atleta de Cristo, João Leite, foi lá na minha igreja, aí ele estava falando assim:
que tinha um rapaz que chegou para ele e falou: ah, não quero na igreja não, que pessoal é tudo hipócrita. Ele falou assim: então, meu querido, tem tanto hipócrita lá, cabe mais um, vem para cá. Não é isso? Mesmo que haja injustiça, você vai submeter, porque isso é a forma de agradar a Deus, especialmente porque essa é a forma que Deus escolheu para a gente combater o mal no mundo. Pela fé, seguir o exemplo de Cristo, pela força que só o Espírito Santo pode nos dar. Aí talvez você está pensando assim: mas você não conhece a minha situação, meu marido é insuportável, meu patrão é muito injusto, meu professor na escola me persegue muito, os meus pais não me entendem, tá, bate a porta, hashtag, ninguém me entende. Eu tenho tudo, eu faço tudo certo, eu tento fazer o meu melhor, mesmo assim eu sou injustiçado. Preste atenção naquele que foi perfeito e se submeteu a toda injustiça para te salvar. O autor de Hebreus diz assim: você está sofrendo, eu compreendo, mas você ainda não sofreu na sua resistência ao pecado até a morte de cruz, não. E a palavra bíblica é essa, que Deus não nos dá desafios que Ele não nos dê condições de suportar, de superar, pela dependência do Espírito. Você foi chamado a ser submisso às autoridades, como Cristo submeteu todas as injustiças por você. Você não me conhece, eu tenho um temperamento difícil. Talvez alguém está pensando assim: eu já entendi que eu tenho que submeter aos outros, mas e eu? Eu mesmo sou uma dificuldade. Eu tenho um tanto de temperamento difícil. O próprio Pedro, olha, para mim isso é uma coisa fantástica, olha quem está dizendo essas palavras aqui, é o apóstolo Pedro, meus queridos, aquele que no Evangelho, quando ele viu uma injustiça, o que ele fez? Ele pegou a espada e cortou a orelha do soldado. Olha o que o Espírito operou na vida desse homem. Um homem que chegou a negar o próprio Salvador 3 vezes, quanto mais, com muito mais razão, Deus vai operar na sua vida também para te dar força, para nos dar força enquanto igreja. Jesus é capaz de transformar o caráter do homem. Um homem vingativo como era Pedro, um homem paciente, manso, submisso e confiante a Deus. Quem poderia imaginar que aquele homem impetuoso como Pedro estaria dizendo para a igreja assim: confie em Cristo, confie em Deus. Eu sei que esse mundo aqui não é o lugar do seu descanso, eu sei que tem injustiça, eu sei que tem coisa difícil, eu sei que engajar com a cultura não é fácil, mas faz isso em submissão a Deus. Não tome as rédeas da história. Deixa cair sobre você mesmo a mesma aflição que Cristo sofreu. Porque a aflição que você sofre é privilégio. As pessoas não rejeitam você, não. Quem é você? Quem sou eu para a gente ser rejeitado? Eles rejeitam o Cristo que habita em nós. Nós não somos ninguém para ser ultrajados. Existe um pai da igreja chamado Basílio, o Grande, e ele fala o seguinte: toda vez que você se sente ultrajado, há um problema de orgulho. Se chegar uma criança para você e falar assim: seu bobo, você vai falar assim: nossa, estou extremamente ofendido. Você vai falar assim? Não, você vai falar assim: aqui ó. É assim que vai ser a sua reação. Por quê? Porque você não se compara a uma criança. Então quando você se sente ultrajado, é porque você se colocou numa posição que você não tem que estar. A própria palavra de Deus diz para você: você é pó. Você é pó. E o que há de dignidade em você é a presença de Cristo no seu coração. O que há de digno na sua vida foi o Espírito de Deus, foi derramado em você, foi a imagem de Deus que foi impressa no seu coração quando você foi criado. Então isso nos dá uma liberdade tremenda para falar assim: é para ti, Senhor,
Deixa essas ofensas virem até mim como onda, e a gente deixa ela ir até a cruz. Quando a gente entende que a nossa reputação está escondida em Cristo, que a nossa vergonha foi dissipada por Cristo, a gente não precisa ter mais o sentimento de: quem é você para falar isso? Eu sei que é difícil, é uma fraqueza do nosso coração. Quem é a cultura para falar que o casamento é assim? Quem são eles? Nós somos chamados para viver o Evangelho de Cristo em todas as suas potencialidades, em toda a sua amplitude, como um corpo vivo, que sabe defender racionalmente, que sabe articular racionalmente o porquê, mas antes de tudo que vive isso, em submissão a Deus, que vê a alternativa do mundo sobre o casamento, a visão errada sobre gênero, mas dentro da igreja nós suportamos uns aos outros e mostramos: nós somos o sal da terra, a luz do mundo, nós somos uma cidade edificada sobre o monte, nós somos a alternativa para esse mundo caído. Esse convencimento, ele não vai vir meramente por um engajamento intelectual, não. É preciso que a igreja abrace o seu chamado de viver a ética do reino, por dois motivos: porque ela dá sentido à própria vivência do Evangelho, mas porque ela também condena. Isso é muito importante. A pregação do Evangelho e a vivência do Evangelho não é simplesmente para a salvação de todos, não, também é para a condenação. Porque o que diz a palavra aqui? Que eles vão ver as obras que estão feitas e vão glorificar a quem? Ao Pai que está no céu. Eles vão glorificar. Se você pegar lá em Filipenses, eu já estou caminhando para o final, você vai ver uma afirmação naquele cântico do capítulo 2, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Meus queridos, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente faz apelo, porque quando a gente fala assim: deixa Jesus ser o Senhor da sua vida, isso é uma mera colocação poética. Jesus é o Senhor de todas as vidas, Ele é o Senhor de todas as vidas. A diferença é que alguns vão reconhecer isso, porque graciosamente eles dobraram seus joelhos em submissão a Deus e falaram: Senhor, eu sou o maior dos pecadores, Senhor, lava minha alma. Mas quem não fizer isso, vai ter o seu joelho quebrado com o cetro de ferro daquele que governa todo o universo. Nós não estamos recuados, meus queridos. A igreja de Cristo governa com Ele. A palavra diz assim: as portas do inferno, como é que é? Não prevalecerão. Não é que aquela porta ali da igreja está fechada e a gente está assim: eles não vão passar não, pode ficar tranquilo aqui dentro que eles não vão passar, não. É o inferno que está tremendo, porque pela pregação do Evangelho, pelo nosso testemunho, o Espírito de Deus vai até o inferno e tira aquelas almas de lá. É com essa confiança que a gente enfrenta os problemas da cultura, é com essa certeza que nós enfrentamos o problema da cultura. Não é simplesmente um problema de engajamento intelectual, não é exaurir todos os argumentos e mostrar que quem está lá fora está errado. Isso não vai resolver o problema. Antes de tudo, essa é uma obra do Espírito Santo. O engajamento com a cultura é, antes de tudo, submeter a Cristo e deixar o senhorio de Cristo tomar conta de todas as nossas esferas. Não estou falando aqui que você tem que ficar só aqui dentro da igreja, não. Eu estou falando que você é a igreja onde você está. Que lá no seu trabalho, quando houver alguma injustiça, ao invés de recorrer à linguagem do direito do consumidor, você vai recorrer à linguagem do amor, da paciência, da submissão. Que lá no seu casamento, quando alguma coisa acontecer que não for legal, você não vai submeter a linguagem dos seus direitos. Um evangelista chamado Leonard Ravenhill, ele falou que a palavra direitos não está no vocabulário cristão. A palavra são duas: obediência e sacrifício. Obediência e sacrifício. Eu poderia aqui ter dado uma explanação sobre engajamento intelectual, isso tudo é muito importante.
Não me entendam mal, é importante dar razão da nossa fé intelectualmente também. Paulo lá, em capítulo 17, em Atos, ele deu uma explicação de um engajamento mais intelectualizado. Mas nesse caso específico aqui, Pedro está falando, tem hora que é o seu testemunho vivo, em submissão a Deus, manifestando claramente com a sua vida que você declara: o Senhor é o Senhor sobre todas as coisas, sobre o universo. E toda maldade que é praticada contra a igreja, toda injustiça que é praticada no mundo, está sob o controle de Deus, e Ele é juiz, Ele vai julgar, Ele vai vindicar a justiça de toda maldade que é feita. Eu tive a oportunidade de falar algumas vezes, lá na minha região, sobre o problema da ideologia de gênero. E nessas 2 vezes, eu sempre batia nessa tecla, e assim que eu termino com esse exemplo, que pode ser expandido para várias áreas da vida. Articular uma defesa contra a ideologia de gênero é importante, é fundamental. Mas ser um corpo vivo, que valoriza a ideia de casamento, não é menos importante, é tão fundamental. Quem está namorando, por que você não casou ainda? Quem está casado, por que você não teve filho ainda? Eu sou contra o aborto, mas não está na hora de eu ter filho não, porque eu tenho que fazer tanta coisa na minha vida ainda, eu tenho que fazer aquele curso, eu tenho que fazer aquela outra coisa. Estão percebendo? Eu não estou te colocando aqui uma lei não, isso é uma questão que você vai ver em submissão a Deus, até porque não é tão simples assim, mas vocês percebem? Ser contra o aborto, do ponto de vista cristão, é mais. Ser contra o aborto é pureza sexual. Como é que anda o seu namoro? Bacana, você falou lá na frente, todo mundo que você é contra o aborto. Como é que está a pureza no seu namoro? Bacana, você falou que você é a favor do casamento bíblico. Como é que anda a cooperação entre o homem e a mulher dentro da sua casa? O que nós, enquanto homens, fazemos para liderar espiritualmente a nossa família? O que as mulheres têm feito para dar suporte? Porque o casamento é uma parábola maravilhosa da redenção do mundo. Quando alguém vê um casamento funcionando, aquilo ali é a mensagem do Evangelho, num certo sentido. Eu poderia expandir isso aqui para outros exemplos, mas vocês entenderam o espírito. É importante a gente abraçar essa responsabilidade. Não adianta colocar uma série de informações dentro da nossa cabeça e falar assim: agora eu estou pronto para engajar com a cultura. Não foi essa a abordagem dos apóstolos. É preciso que o Espírito de Deus opere essa operação milagrosa no nosso coração, que é tirar aquele coração de pedra, colocar um coração de carne e nos fazer obedecê-lo de forma real, viva. Eu convido você a baixar sua cabeça nesse momento. Vamos orar. Deus, obrigado porque o Senhor é o Senhor da história. Obrigado porque a Tua vontade é justa, perfeita, agradável. Obrigado porque o Senhor nos capacitou com a racionalidade, com a capacidade de argumentar, de buscar explicações em obediência ao Teu Espírito, Senhor. Mas nesse momento eu oro por essa igreja, eu oro por cada um de nós aqui, que o Senhor traga um renovo em relação à inclinação do nosso coração, Senhor. E mais do que uma igreja, uma comunidade aqui em Belém que seja capaz de dar razões intelectuais para a fé, nós sejamos pessoas capazes de viver uma vida que cause nas pessoas ao nosso redor o desejo de conhecer a nossa esperança, Senhor. Porque nós amamos uns aos outros, porque nós submetemos a autoridade. Que o nosso testemunho cause um desconforto santo na vida daqueles que estão ao nosso redor, e que isso dê possibilidade para nós explicarmos, Senhor, que só pelo Senhor, só pela ação do Teu Espírito, só pela cruz de Cristo, o nosso estilo de vida foi possível.
nos dê inteligência para engajar com a cultura, mas nos dê capacidade de obedecer a Ti acima de tudo. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém.